Chegou a notificação da minha comprinha online. Uhum. Depois chega a fatura e eu digo, meu Deus, clonaram o meu cartão! Clonaram o meu cartão! Uhum. Oi pessoal, fazia tempo que a gente não conversava sobre um livro de filosofia aqui nesse canal. Então os livros de filosofia voltaram hoje com esse livro incrível aqui, do filósofo suíço Alain de Botton. Com esse livro maravilhoso aqui, que é O Desejo de Status, que foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E inclusive eu quero fazer um vídeo com as melhores leituras do ano lá no final do ano. E esse livro aqui com certeza vai estar nessa lista, vocês podem esperar ele lá. Então, antes da gente começar a conversar sobre esse livro, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, aquele papinho todo que vocês já sabem. Vamos lá. É importante dizer antes de começar que esse livro aqui, logo depois que eu terminei de ler, ele foi reeditado. Então, se alguém por acaso se interessar por ler e for procurar por aí, ele tá com uma capa diferente. Agora é uma capa amarela que ele tem uma capa bem legal. Ele foi reeditado junto com outras obras do Alain de Botton que eu ainda quero ler. Mas vamos lá. Esse livro ele tenta entender o motivo da gente querer ter status, do motivo da gente querer ser reconhecido, de querer ser alguém na vida. E para isso ele usa exemplos da literatura, da filosofia, da história e das artes. E a maneira com que o Alain de Botton escreve é muito gostosa, é uma leitura muito suave, muito prazerosa mesmo. Parece que está sentado conversando com a gente, nem parece um livro de filosofia que geralmente tem termos mais técnicos. E isso também não é uma crítica aos livros que têm termos mais técnicos. Enfim, esse livro ele consegue ser extremamente profundo e com uma linguagem muito acessível, o que é muito legal. Esse é um livro muito interessante, eu fiz várias anotações nele, várias marcações, porque eu gosto de pintar os meus livros e escrever neles. E desse livro vão sair outros temas de vídeo aqui que eu ainda tô pensando, umas ideias novas para o canal. E esse é um livro bem abrangente, então daqui ainda vão sair vários temas para outros vídeos, vocês vão ainda ouvir falar muito desse livro por aqui. Basicamente, a ideia central que o Alain de Botton desenvolve aqui é que a gente quer ter status, quer ser reconhecido, ser alguém na vida, porque a gente tem um desejo muito profundo de ser amado. E amado nos mais diversos sentidos que essa palavra pode carregar. Inclusive, para o Alain de Botton, ser amado também significa ser cuidado, no sentido de que quanto maior o nosso status, mais as pessoas vão se importar com a gente, mais a gente vai ser adulado, vai receber convites para ir em lugares, mais as pessoas vão rir das nossas piadinhas sem graça e por aí vai. Ou seja, no final das contas, a gente vai receber atenção. E claro que recebendo atenção, recebendo cuidado, tendo um status elevado, a gente vai ser um alvo menor de escárnio. Escárnio esse que, inclusive, os detentores de um status mais elevado dirigem para quem tem menos status. Então a gente vai estar relativamente um pouquinho mais imune a esse escárnio e ainda podendo dirigir esse escárnio a outras pessoas. Resumidamente, a gente vai ser menos chutado pela vida. E isso também está ligado com uma ideia de ter status para sofrer menos. Sofrer menos para o Freud, nesse livrinho incrível aqui também, que já tem um vídeo aqui, o Mal-Estar na Cultura, é um dos grandes e inalcançáveis objetivos humanos, porque sempre vai ter algo ali nos atrapalhando no nosso caminho e a gente sempre vai sofrer. E mesmo sempre sofrendo, mesmo nunca conseguindo eliminar o sofrimento por completo, a gente nunca para de buscar essa eliminação do sofrimento. Esse desejo por status, claro que vai gerar uma ansiedade tremenda na gente, uma ansiedade sobre o que os outros pensam da gente, e a gente vai acabar direcionando vários esforços da nossa vida para elevar o nosso status, para tentar controlar o olhar que os outros dirigem para a gente, para ser menos chutado pela vida através da elevação desse status. E muitas vezes a gente vai ter essas ações, vai direcionar a nossa vida para esse status de uma maneira meio inconsciente, sem saber realmente o porquê. Mas também é importante a gente lembrar que essa percepção que os outros têm sobre a gente, o olhar do outro, é extremamente difícil de ser controlado e também extremamente difícil de ser manipulado, é praticamente impossível. E por isso esse desejo de status também é um ponto tão gerador de ansiedade na gente, porque por mais que a gente se esforce ao máximo, a gente nunca vai ter um controle total sobre o que os outros estão pensando da gente e sempre pode ter aí alguém pensando mal da gente, nos achando ridículos, bobos e tudo mais. Em diferentes épocas e em diferentes culturas,
a noção do que é ter um status elevado, claro que vai mudar. Mas na nossa cultura, um status elevado atualmente está ligado principalmente com a ideia de um poder financeiro. Mas mesmo atualmente, na nossa cultura, ter um status elevado pode não significar só dinheiro, porque são diversos os nossos interesses, diversos os nossos anseios, e assim também podem surgir variados desejos de status que nem sempre estão ligados aí com a questão do dinheiro. A vontade de ter um status elevado, seja lá um status fixado em qualquer objetivo que a gente vai estabelecer durante a vida, é algo que tem um potencial de gerar um sofrimento, uma ansiedade avassaladores. Isso porque muitas vezes os nossos planos para alcançar esse status elevado não dão certo e acabam gerando um efeito inverso. A gente sente vergonha, se sente um fracasso e isso acaba diminuindo a percepção de status que a gente tem da gente mesmo e potencialmente também a noção de status que os outros têm da gente, e aí a angústia, a ansiedade, o sofrimento vem de uma maneira muito pesada. E o desejo de status, a vontade de subir, acaba tendo um efeito bastante inverso. O status está muito ligado também aos olhos, ao olhar que a gente dirige aos outros e do que a gente identifica de bom nos outros, também ele é muito ligado com a inveja. Então a gente pode dizer que o status ele é um fenômeno da percepção, principalmente marcada pela percepção do olhar. E mesmo sendo um gerador de ansiedade e sofrimento, o Alain de Botton também pontua que o desejo por um status também tem lá a sua parte positiva, já que ele nos incentiva a expressar e desenvolver as nossas potencialidades, muitas vezes também nos impede de fazer coisas perigosas, de fazer bobagens. Então, como tudo na vida, o desejo por status também tem as suas partes boas e suas partes ruins. Então, ao mesmo tempo que a vontade de crescer, a vontade de ser visto pode gerar coisas muito positivas, pode gerar coisas muito legais, também pode ser um fator de sofrimento gigantesco e, na maioria das vezes, a gente não controla para que lado essa nossa vontade vai, se ela vai para um lado mais destrutivo ou se ela vai para um lado mais positivo. O que o Alain de Botton conclui sobre o desejo de status é que ele é algo ambíguo, assim como tantas outras coisas, e que a gente tem que sentar para conversar, para tentar entender. A proposta desse livro é justamente essa, sentar para conversar sobre o status, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de moralismo, e a partir desse entendimento ver o que a gente faz com isso na nossa vida. Posso estar completamente errado, mas eu acho que o desejo de status é algo quase impossível da gente eliminar da nossa vida. E claro que eu também não estou dizendo aqui que a gente deva eliminar o desejo de status, porque o objetivo dos vídeos aqui no canal não é cagar a regra na vida de ninguém. Mas voltando ao raciocínio, eu acho que é impossível, porque na maioria das vezes a gente vai estar só trocando o sistema de valores que a gente julga as coisas como boas ou más, repulsíveis ou desejáveis. E assim a gente pode cair no engano de achar que eliminou o desejo de status dentro da gente, quando na verdade a gente só mudou o sistema de valores e o nosso desejo de status é outro, mesmo quando camuflado de não desejo. E o Alain de Botton fala sobre isso. Ele traz exemplos assim quando analisa o status em algumas religiões, em que o status está vinculado com a ideia de não ter status. Mas na verdade a ausência de status só está disfarçada porque o sistema de valores foi alterado e não ter status passa a ser o status. Pode parecer meio doido, mas faz sentido. Esse livro aqui ele é dividido em duas partes. A primeira traz as causas dessa ânsia por status e a segunda traz algumas soluções. Lembrando, claro, que essas soluções que o Alain de Botton traz são no sentido de entender o sentimento e não de dar regrinha para dizer como a gente tem que viver a vida da gente. Então esse aqui não é um manual sobre como eliminar o status, não é um manifesto para a gente não querer ser alguém, porque isso seria extremamente contraditório e impossível. E a proposta desse livro, como eu comentei, é trazer reflexão, é sentar para conversar, é tentar entender. E isso tudo faz desse livro um livro muito legal mesmo. Então a solução que o Alain de Botton traz é observar esse sentimento, ver de onde ele vem, como ele se comporta, por que ele existe, para a gente saber lidar um pouquinho melhor com ele, tendo a consciência de que mesmo assim a gente vai continuar sofrendo e tá tudo certo. Isso faz parte, é algo da condição humana. E acho que nesse ponto que esse livro se conecta com o livro do Freud, que diz que a felicidade é algo que não tem muito espaço na nossa rotina.
A gente tem sim momentos de alegria, mas a gente nunca consegue fazer a alegria ser um estado permanente na nossa vida. Sempre vem algo que abala a nossa vidinha e atrapalha a nossa felicidade, e é assim mesmo. Entender essa dinâmica nos ajuda a lidar um pouquinho melhor com esses sentimentos todos, tendo a consciência de que o sofrimento não é algo possível de ser eliminado completamente, que a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, e é assim mesmo que é a vida. Acho que esses dois livros, do Alain de Botton e do Freud, nos ajudam a ter uma visão um pouquinho diferente sobre a nossa condição individual e também sobre a nossa condição coletiva, já que a gente vive imersos em tantos estímulos, em tantos recortes que mostram uma vida perfeita, maravilhosa das outras pessoas. A gente olha essas vidas perfeitas das outras pessoas, quer trazer essa perfeição, essa alegria inacabável para as nossas vidas e não consegue. E não consegue porque a realidade é muito mais complexa. Ninguém tem essa vidinha perfeita que tenta mostrar aí nas redes sociais, né? No nosso caso, hoje em dia. As redes sociais, a publicidade e certos produtos da indústria cultural, principalmente os filmes, acabam passando pra gente essa ideia de uma vida de felizes para sempre que a gente tenta reproduzir no nosso cotidiano, mas a realidade é mais complexa, a gente tem o tempo todo altos e baixos e é assim mesmo. E esses estímulos que nos prometem uma vida melhor, eles não precisam vir só da publicidade, das redes sociais e dos produtos da indústria cultural. Cada época tem o seu estímulo que pretende nos libertar da chatice do cotidiano e nos fazer ter uma vida ótima. A Madame Bovary, que é uma personagem do Flaubert, é um exemplo disso, uma personagem que está o tempo inteiro querendo escapar da chatice que é a vida dela. Ela tem uma vida muito chata e tenta ter uma vida melhor, tenta ter uma vida de felicidade, uma vida de status. E não consegue, acaba a história dela, quem leu sabe que não termina muito bem. Então cada época tem aí o seu estímulo que tenta nos prometer uma vida de felicidade total. Quando a gente para pensar, a gente percebe que nem tudo que a gente ambiciona é real. Muitas dessas coisas que a gente ambiciona são produzidas pela publicidade ou pelas nossas narrativas sociais, as nossas crenças sociais, mas no sentido mais prático do cotidiano elas são impossíveis, são absolutamente irrealizáveis e nos geram um sofrimento muito grande porque a gente acha que elas são possíveis e a gente considera elas como um ideal de vida e acaba se frustrando. E mesmo sabendo que essas promessas na maioria das vezes são irrealizáveis, e que é impossível de eliminar o sofrimento, a gente vai continuar sofrendo mesmo assim. O que esse livro nos propõe é entender esse sentimento, entender essa dinâmica, para tentar sofrer um pouquinho menos diante dessas promessas de felicidade que aparecem na vida da gente. Porque sofrer, a gente vai sofrer sempre, inclusive na tentativa de não sofrer. Muito louco, mas faz todo sentido. Isso tudo também parece um papo meio conformista, de que não vale a pena lutar pelos nossos objetivos de vida, não vale a pena tentar ser alguém, mas o Alain de Botton deixa bem claro que não é isso. Na verdade, o que ele propõe é uma identificação do que é desejo nosso e do que é desejo da publicidade e das fábulas sociais que tem por aí. Inclusive, o Alain de Botton ele não condena o desejo de status, ele diz lá no início do livro que a vontade de subir socialmente pode ser algo muito positivo, sim. Então esse aqui não é um livro moralista que tenta condenar quem quer subir na vida, nem ditar uma maneira certa de viver. Não tem nada disso, ainda bem. O que esse livro propõe é um entendimento, uma reflexão sem qualquer tipo de moralismo barato e extremamente consciente de que a gente vai continuar querendo elevar o nosso status e tá tudo bem. Na segunda parte desse livro aqui, então, vem as soluções, que vêm de diferentes pontos de vista, diferentes tradições, e isso acaba enriquecendo muito esse livro. É um livro muito rico. As soluções que ele apresenta não são no sentido de tentar eliminar o desejo de status, nem de tentar eliminar o sofrimento vindo do desejo de status, mas sim no sentido de entender o que é esse sentimento e o que a gente faz com esse troço no nosso dia a dia. Então esse livro não vai convidar a gente a renunciar às nossas ambições, não vai dizer que é moralmente errado a gente querer ser alguém, não tem nada disso, não é um livro moralista, até porque se fosse um livro moralista eu não estaria trazendo ele aqui. Como eu comentei, é um livro que tenta fazer a gente entender um pouquinho mais esse processo todo, que inclusive a gente está tão imerso, às vezes, inconscientemente. O Alain de Botton também nos propõe que a gente se atente um pouco quando a gente quer muito alguma coisa, porque geralmente quando a gente tem um desejo muito forte por alguma coisa e conquista, a gente tem uma percepção errada do que vai acontecer.
A gente acha que a gente vai conquistar uma coisa e vai ficar num pico de felicidade, quando na verdade não é bem assim. O estímulo logo passa e a vida volta, na maioria das vezes, a ser o que era antes, quando na verdade a gente pensou que ia ser algo muito revolucionário e na maioria das vezes não é. Tem até um gráfico muito interessante que ele traz sobre a nossa percepção de satisfação depois de conseguir algo que a gente quer muito, sobre como a gente imagina que vai se sentir e como a gente se sente de fato. Nessa minha edição aqui é a edição antiga, o gráfico está na página 194. Não sei se vai estar focando, meninas, do topão. Acho que eu vou ter que ir mostrar. Aqui nesse gráfico mostra então como a gente acha que as coisas vão ser. A gente acha que vai conseguir o que quer, vai ter um pico de felicidade e vai se manter assim para sempre ou por um longo período. Mas a realidade a gente sabe muito bem que é bem outra, e todo mundo já passou por isso, que o que acontece na realidade é que depois desse picozinho de felicidade, tudo cai e a vida volta a ser como antes. Eu, inclusive, continuaria esse gráfico repetindo esse ciclo para sempre. Depois da euforia, depois que a euforia passa, a gente vai buscar outra coisa para ter essa sensação. E essas percepções distorcidas sobre como a vida vai ser incrível depois de conquistar tal coisa, vem aí de diversas fontes, como a publicidade, o contexto histórico, a cultura, a religião, as nossas vivências pessoais, de diversos estímulos aí que a gente vai recebendo durante a vida. Isso tudo também mostra como os nossos desejos são um produto do nosso tempo e da nossa cultura, e como eles também vão variando de cultura para cultura. Então esse entendimento de que as nossas expectativas em relação às coisas geralmente não vão ser bem do jeito que a gente imagina, também é um dos entendimentos que esse livro propõe. E a gente vai parar de sofrer depois que entende isso? Não, não vai. A gente vai ficar ansioso mesmo assim, vai sofrer mesmo assim. Mas talvez a gente consiga gerenciar um pouquinho melhor esses sentimentos todos. Talvez. Para quem quiser ir mais fundo nesse papo e fazer essa viagem ser completa, eu tenho mais 2 recomendações de livros. Uma delas é O Mal-Estar na Cultura, que eu já comentei durante esse vídeo aqui. Algumas vezes ele também é chamado de Mal-Estar na Civilização, dependendo da edição que aí tu encontrar. Esse livro é fantástico e vai tratar de vários assuntos, entre eles a questão do sofrimento. Outro livro, então, é esse aqui, A Dialética do Esclarecimento. Não é um livro inteiro, mas um capítulo específico aqui dentro, que é o capítulo da indústria cultural. E claro que quem quiser ler o livro inteiro também não vai fazer mal. Nesse capítulo, o Adorno e o Horkheimer falam da cultura de massa, sobre como muitos desejos são criados na gente de forma massificada, enfim. É um assunto bem interessante para essa viagem desse vídeo aqui ficar completa. Enfim, esses 3 livros aqui, que eu nem consigo segurar direito, vão dar um panorama bem interessante sobre os mecanismos que existem por trás dos nossos desejos, nesse mundo cheio de estímulos em que a gente vive, e assim a gente vai conseguir identificar um pouquinho melhor os mecanismos que existem por trás dessas coisas todas. Mecanismos esses que vão mobilizar as nossas forças de uma maneira drástica diante de coisas que às vezes a gente nem gosta de verdade, só acha que gosta por conta aí de um estímulo externo. Eu acho muito legal a gente entender um pouquinho melhor esses estímulos que a gente está cercado o tempo todo, para poder entender um pouquinho melhor esse mundo e talvez se movimentar um pouquinho melhor que seja nesse mundo tão doido em que a gente vive. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês ainda vão me ouvir falar bastante sobre esse livro aqui, inclusive na listinha de melhores do ano. Eu também quero saber de vocês, sem qualquer tipo de moralismo, só pra gente continuar esse papo, qual é o desejo de status de vocês e o que move vocês por essa vida tão louca. E agora vem os avisos da paróquia, que eu quero mostrar pra vocês os livros das próximas semanas que eu li e gostei muito e já vim aqui mostrar pra vocês antecipadamente. Então, nas próximas semanas a gente vai ter Clarice Lispector com A Hora da Estrela, que eu terminei de ler faz uns dias. E também esse livro super especial aqui, o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher e mulher negra a publicar um livro no Brasil. Esse livro aqui é muito especial, ele caiu no esquecimento. Foi redescoberto alguns anos, 100 e poucos anos depois, na verdade. Então eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Terminei de ler ele, na verdade, hoje, ainda estou digerindo. E vai ser tema de vídeo nas próximas semanas. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para conferir esses próximos vídeos que vão estar muito legais. Quer dizer, se os vídeos vão estar legais, eu não sei, que eu ainda não gravei eles. Mas os livros são muito bons. Se o meu vídeo não estiver bom, então vocês leiam aqui. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. E até as próximas semanas. Um abraço, tchau, tchau.